partir de janeiro de 2023, Lula, eleito, inicia o terceiro mandato no país, correto? Com diversas promessas eleitorais e propostas apresentadas nos últimos meses da campanha presidencial. Sendo assim, além da educação, segurança, saúde, cultura, campos dos benefícios sociais também deverão ser modificados de acordo com a proposta dele. E o que pode mudar no benefício do INSS como Lula como presidente? Em 16 de setembro, em quase final de campanha, Lula participou de um comício em Porto Alegre na companhia de candidatos do partido do governo do Rio Grande do Sul e do Senado, como Edgar Preto e Olívio Dutra, respectivamente. Na ocasião, ele prometeu zerar as filas de espera do Instituto Nacional do Seguro Social e também melhorar índices de educação no país. Vamos fazer um parênteses aqui. Pessoal, é o seguinte, o grande problema do INSS hoje são as filas. Tanto a fila para você pedir um benefício, quanto a fila para você ficar no recurso. Por que acontece? Estourou um escândalo há pouco tempo atrás aí agora, sobre a análise automática, né, o famoso robozinho do INSS, que estava ali indeferindo muitos processos, ou seja, negando muitos processos, e fazendo com que a fila inicial, né, quando você vai lá pedir a primeira vez, seja mais rápida, porém indeferindo injustamente. E aí você tinha que cair numa fila do recurso que demorava meses e meses, ou seja, dava dano na mesma e você ainda tinha que pegar duas filas. Ele prometeu zerar essas filas do Instituto Nacional do Seguro Social, como a gente não sabe, é uma promessa de campanha, mas isso sinaliza que ele quer priorizar a análise inicial dos pedidos, ou seja, os pedidos que chegam agora, e não se preocupar mais, né, envidar esforços, mão de obra em benefícios que já estão concedidos, como seria o pente fino. Veja só, sobretudo a estratégia do candidato eleito é encerrar a fila por meio de digitalização de procedimentos. A gente já tem a digitalização dos procedimentos hoje no INSS, os processos são todos digitais, vocês acompanham aí pelo meu INSS como é que funciona, então não é nenhuma novidade, mas se tiver mão de obra para poder acelerar isso, funciona assim. Disse ele que era uma prioridade. Então, um ponto que é favorável à diminuição, né, do afinco do pente fino. Em entrevista coletiva, o candidato afirmou que realizar esse feito é possível, principalmente por conta da vontade de trabalhar das pessoas que criaram esses mecanismos, né? Ou seja, a digitalização do INSS, que realmente foi uma evolução. Neste mesmo mês, Lula também conversou com representantes dos movimentos e associações de idosos e aposentados em São Paulo. Sobre a Previdência Social, o petista afirmou que pretende humanizar os processos de atendimento e concessão de benefícios, bem como regulamentação e pente fino. Quando ele fala em humanizar aqui, pessoal, é menos tecnologia no sentido da análise automática, como foi o robozinho, e mais gente para analisar, talvez represente concurso, contratação, alguma coisa nesse sentido. E a humanização também do atendimento, né? Para você verificar efetivamente quem está fraudando, quem não merece mais o benefício e quem merece tem que passar pelo pente fino. Então, como ele quer priorizar essas situações, a fila inicial, quem está esperando há bastante tempo e não tem um benefício ainda, provavelmente, né, ele deve tirar um pouco o pé do pente fino. Prometeu também mexer na regulamentação do pente fino, talvez aumente aí também a questão da faixa de isenção. Então, por essa promessa dele, dá para a gente tirar isso. Se ele for priorizar mesmo a questão de quem está aguardando um benefício ainda, em detrimento de quem já tem um benefício, está recebendo e pode passar no pente fino, como a mão de obra no INSS é muito escassa, é muito provável que o pente fino seja aí reduza um pouco o seu ritmo. Então, há uma esperança sim, eu acredito, sendo sincero com vocês, que acabar não, porque é um programa que visa sempre verificar quem tem direito e quem não tem, mas eu acho que precisa realmente de uma humanização, como ele falou, e precisa também de uma regulamentação melhor, né? Colocar também uma faixa de isenção maior, porque as pessoas ficam muito tempo fora do mercado de trabalho e não podem voltar assim de uma hora para outra com o corte do benefício. Então,
Respondendo à pergunta principal do vídeo, o pente fino vai acabar com Lula? Se ele quiser acabar, talvez ele consiga com o apoio do Congresso. Mas eu acredito que acabar não, mas pelas intenções dele com a Previdência Social, ele deve tirar um pouco o pé do acelerador com o pente fino e priorizar, zerar as filas de benefício do INSS, tá? Então, deve ser nesse sentido, baseado na promessa de campanha dele. Novamente, no encontro no dia 22 de setembro, ele afirmou que a digitalização poderá ser fundamental na modernização dos serviços da Previdência. Além disso, o candidato eleito defendeu que pretende fortalecer a saúde pública para os idosos no país por meio do oferecimento de serviços gratuitos e especializados para o público. Em específico, a proposta envolve treinar profissionais como fisioterapeutas e geriatras para irem gratuitamente, seja pela Prefeitura ou pelo Sistema Único de Saúde, até a residência desses idosos. Assim, será possível realizar um acompanhamento mais próximo, tanto nas medidas de fortalecimento físico, quanto no atendimento das demandas médicas desse público. Para atender essas promessas, as propostas oficiais do governo prevêem a ampla atuação do SUS no país, mas também o apoio das tecnologias e ferramentas digitais para que seja gerado um superávit na Previdência. Em suas participações em entrevistas coletivas e comícios, Lula anunciou a intenção de recriar o ministério específico para atender ao INSS, o que é uma boa medida para que o INSS tenha mais atenção, tenha mais mão de obra, tenha mais orçamento para contratação de servidores, para que zere essa fila e aí sim para que tenha um atendimento um pouco mais humanizado, como ele quis dizer. Então, se continua o pente fino, que o pente fino seja feito com calma, que seja feito com tempo, né? Que não seja aquela perícia corrida e que ele priorize realmente primeiro quem está esperando para receber um benefício, né? Se for para colocar mão de obra ali em quem está já recebendo um benefício para cortar e colocar essa mão de obra para conceder o benefício, né? Para quem está esperando, para quem não tem um benefício ainda, ou seja, que é muito mais urgente, está precisando disso para comer, deve isso que vai acontecer, deve priorizar a fila do INSS deslocando essa mão de obra. Tem muita gente aguardando para fazer perícia também, para receber auxílio doença, e essa mão de obra de peritos não poderia ser deslocada para fazer pente fino, né? Então, deve ter sim uma desaceleração no pente fino, pelo que a gente pôde identificar dessa promessa de governo e principalmente do fortalecimento da Previdência Social no governo dele. Qual é a atual situação do INSS? No começo do mês de outubro, a Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado anunciou a possibilidade de convocar o presidente do INSS para plenário. É isso mesmo, chamar lá. No sentido, a expectativa é que Guilherme Serrano, que é o presidente do INSS, ocupante do cargo desde abril de 2022, explique a longa fila de espera do Instituto para a concessão de benefícios. Agora, com a troca de governo, a gente vai ver se vai manter Guilherme Serrano ou se não vai, se alguma providência vai ser tomada. De acordo com as informações oficiais, o INSS conta com uma fila de quase 2 milhões de pedidos de concessão de benefícios, mas todos foram colocados em fila de espera. Então, tanta gente esperando e aí não dá para realmente deslocar mão de obra para poder fazer pente fino nesse momento. Tem que botar para dentro e depois verificar, né? Porque a pessoa que está sem o benefício aguardando na fila não tem renda nenhuma, teoricamente. Está esperando ali porque ficou desempregado e pediu aposentadoria, ou está esperando uma pensão por morte porque o marido ou uma esposa faleceu, ou está esperando um salário maternidade, ou ficou doente, está esperando um auxílio doença. Então, realmente, a questão da humanização do serviço do INSS é bastante interessante. Em números específicos, estima-se que mais de 500 mil solicitações são relacionadas a BPC, que é um benefício assistencial também, né? O BPC Loas, mais periclitante ainda a situação. Porém, de acordo com o INSS, estima-se que mensalmente são realizados cerca de 800 mil novos pedidos. No geral, são solicitações de análise médicas, mas também sociais e administrativas. Então, entra aqui mais uma vez a questão médica, né? Que tem que ser deslocada para esses novos pedidos e, teoricamente, menos para o pente fino. Então, resumindo aqui para vocês, o pente fino deve sim ser desacelerado se Lula cumprir com as promessas de campanha dele de priorizar, zerar a fila do INSS. Espero
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe o joinha, compartilhe com todo mundo que você puder aí, que está preocupado com o pente fino. E sempre fique de olho aqui, se inscreva no canal que a gente está sempre com notícias atualizadas para você. Eu agradeço muito sua audiência, um forte abraço e até o próximo INSS Sem Segredo.